Já sabe, todas as semanas no Porto Canal juntamos o melhor de dois mundos, vinhos e gastronomia, nesta essência do gourmet. Este é o Salão Árabe, no Palácio da Bolsa, um local absolutamente emblemático da cidade do Porto. E é aqui que vamos receber o nosso convidado especial, alguém que vê o seu nome e o da sua família há muitas gerações ligado ao vinho do Porto. Esta semana o nosso convidado é um nome absolutamente incontornável na história mais recente do vinho do Porto. Falamos de Jorge Sandman, que o nome denunciou completamente, porque o Jorge, obviamente, pertence à família fundadora da Casa Sandman. O Jorge era o fundador, portanto, mais recente, talvez mais recente de 1790, quando fundou a empresa. Graças a Deus, o meu pai deu um nome também, portanto, tem ajudado. E como é que, a determinada altura da sua vida, já com um percurso profissional já sedimentado, decidiu vir para Portugal? Foi uma decisão ou não foi bem assim? Eu estava na altura, estava a trabalhar para uma empresa americana nos Estados Unidos. Eu tive aí um percurso de aproximadamente 9 anos e pediram-me para vir cá para gerir a empresa em Portugal. Eu mal falava português, falava espanhol, para a minha mãe é espanhola e, bom, como dizem os americanos, an offer that I couldn't refuse. E apareci aqui em maio de 1990. E a partir daí apaixonou-se pelo país ou durante algum tempo ainda pensou sair outra vez de Portugal? Não, era um desafio, eu gostei muito do desafio, porque de facto a Sandman precisava muito de trabalho e conseguimos na equipa de facto dar uma grande volta, penso, à casa, incluindo os vinhos e incluindo toda a metodologia de trabalho. E aliás posicionamos a casa, acho bem para a crise que enfrentou e continua a enfrentar o setor do vinho do Porto. O que me apaixonei foi para uma portuguesa, portanto fiquei por cá porque de facto a minha mulher, sendo portuguesa, não me deixa sair. E já não se imagina fora de Portugal? Dificilmente. Tive um tio que me dizia sempre: o homem nasce em qualquer sítio, mas morre na terra da mulher. Não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Mas esperemos que ainda faltem um bom par de anos. Ainda. Também pouca gente saberá, mas o nome Sandman não está só ligado à produção de vinho em Portugal. Também tem uma presença muito forte em Espanha. Tem. Historicamente, a empresa, a casa, trabalhava com vinhos de Jerez e vinho do Porto. Eram os dois vinhos que, de facto, se bebiam no mundo. E vinho de madeira, por acaso. Os vinhos fortificados viajavam bem e, portanto, comercialmente era muito interessante. Hoje em dia, concentramos mais no vinho do Porto, uma parte no vinho de Jerez e, infelizmente, o vinho de madeira é um elemento muito pequeno, especialmente para os Estados Unidos. E por falar em vinho do Porto, o vinho do Porto, como toda a gente sabe, nasce no Douro e até ao Douro, bem perto do Pinhão, que viajamos nesta altura, começando por conhecer precisamente a Quinta do Seixo. Estamos no coração da região demarcada do Douro, vindos da Régua e quase a chegar ao Pinhão. Para aqui chegar, demoramos cerca de 2 horas a partir do Porto. A Quinta do Seixo é uma das mais recentes e visitadas propriedades da região, tudo graças à construção desta nova adega em setembro de 2007. A necessidade de fazer umas determinadas melhorias na adega, que acabou por ser, aliás, completamente reconstruída, optamos então por criar um projeto turístico que lhe fosse associado. Então a ideia aqui é, as pessoas podem durante o ano inteiro visitar a adega, mas sem nunca interferir com o trabalho de quem aqui está de facto a fazer vinho. Porque se vier aqui em setembro, se as pessoas vierem aqui em setembro, vão ver a adega a funcionar, vão ver os lagares cheios, vão ver as pessoas na vindima e vão poder ver isso tudo de perto, mas sem nunca interferir com o trabalho deles, o que para nós é também bastante importante. A Quinta do Seixo está associada a uma das principais marcas de vinho do Porto, a Sandman. Aliás, bem podemos considerar este edifício um moderno elogio ou uma tradição de longa data.
por um lado, a tradição, que é o vinho do Porto e um vinho centenário como é, mas, por outro lado, a modernidade e a contemporaneidade que estão associadas desde sempre à marca Sandman. E, portanto, o próprio edifício reflete esses valores e a ideia é que as pessoas saiam daqui a saber que não só visitaram uma adega na Quinta no Douro, mas saberem que visitaram a Quinta do Seixo, a adega da Sandman, aqui na região do Cima Corpo. E sob o signo da Sandman, há muito mais a descobrir na Quinta do Seixo. Jorge Sandman foi muito importante, não só para a Casa Sandman, mas também para a própria Sograp, porque a Sandman nesta fase pertence ao grande grupo que é a Sograp Vinhos. Esta requalificação da adega do Seixo, sobretudo porque permitiu receber turistas com uma qualidade que ainda hoje dificilmente se consegue encontrar no Douro. É verdade, e além da reformulação da adega para incluir os lagares robóticos e o sistema da fermentação, microfermentação essencialmente, a passagem dos turistas pelo meio da adega, tanto faz se a adega está a funcionar ou está fora da época, é sensacional, porque dá uma ideia verdadeira do que é a vinificação e dentro do Douro, como as vistas que tem a casa, que são lindas, realça mesmo. Para quem visita o Douro, é um sítio que tem que se visitar a Quinta do Seixo. O futuro, mas até mesmo o presente, nesta altura no Douro, passa muito pela atividade do turismo associado ao vinho. Na sua opinião, ainda faltará muito por fazer e aquilo que já está feito até agora está realmente bem feito? Sim, falta muito para fazer, falta tudo para fazer. O que se tem feito até agora em termos do turismo e enoturismo é um passo pequeno, considerando o potencial que uma zona como a região do Mercado do Douro tem. Se tem sido bem feito, é como todo. Quando se está a sair, fazem-se algumas coisas bem, outras coisas menos bem, e essa experiência é o que nos leva, de facto, a melhorar. O Douro tem tudo para as pessoas verem, mas tem necessidade de criar mais atividade para que as pessoas fiquem. A ligação entre o enoturismo e os vinhos e a divulgação dos vinhos é essencial. As pessoas, especialmente para os vinhos da qualidade do Douro, precisam conhecer e saber o local onde crescem e onde são produzidos. Sim. E ainda no seu entender, o Douro, a vários níveis, está neste momento entre o top das grandes regiões de vinho do mundo, ou nós aqui em Portugal começamos já a colocar o Douro nesse patamar quando ainda faltará algo mais? Bom, se está a falar dos vinhos produzidos, não tenho dúvidas que está dentro das grandes regiões. Se é reconhecido mundialmente, ainda não. O vinho do Porto, evidentemente, e o vintage, evidentemente sim. Mas os vinhos do Douro começam agora a brilhar no mercado internacional e isto é ótimo. A região em si, tenho visitado muitas, com um enoturismo mais desenvolvido, mas não há região no mundo que tenha a extensão da paisagem que o Douro tem. Essa capacidade de estar num miradouro e ver, não vendo mais nada que vinha, e montanha, e vale, e rio, é uma coisa que nem em foto, nem em filme, a realidade é deslumbrante, francamente. Mas concorda que em termos de turismo e de enoturismo terá de ser todo ele uma atividade muito acompanhada, muito selecionada, digamos assim? Sim, eu penso que o Douro nunca vai ser essa atividade de turismo massificada que as pessoas muitas vezes no Douro têm medo que vão chegar autocarros cheios de não sei quem, mas cheios de pessoas e que isso vai estragar. O Douro ainda está no percurso de turismo da aventura. As estradas são boas, mas há melhores em outras regiões, não é? Portanto, o Douro tem charme para descobrir e o descoberto também. E é precisamente no Douro que continuamos novamente na Quinta do Seixo. O projeto de enoturismo da Quinta do Seixo, muito assente nesta adega, tem sido alvo dos mais rasgados elogios.
Recentemente foi distinguido com o Prémio Internacional Best of Wine Tourism na categoria Arquitetura, Parques e Jardins. Quem aqui entra tem um pequeno mundo a descobrir. Seixo está tendencialmente aberta todos os dias da semana, à exceção da época baixa em que fechamos à segunda e à terça. As visitas, se for um grupo grande, claro que é conveniente fazer uma marcação, mas caso não seja, podem simplesmente aparecer na recepção e obviamente que nós nos organizamos e fazemos a visita, sendo que a visita é sempre adaptada também às preferências e às vontades do cliente. Podemos fazer uma visita clássica com uma prova de 2 vinhos, ou então podemos fazer, por exemplo, uma visita chamada Visita Val Vintage, em que no final já são provados 5 vinhos. Podemos fazer piqueniques na vinha, podemos fazer workshops, enfim, podemos fazer tudo aquilo que o nosso cliente nos peça, obviamente dentro das capacidades que temos aqui na Quinta do Seixo. E quais as condições de uma visita à Quinta do Seixo? Chegando aqui e comprando, por exemplo, uma visita clássica, a visita em si demorará cerca de meia hora, enfim, provando uns vinhos, mas depois temos também uma sala de estar que se proporciona para as pessoas ficarem ali sentadas a relaxar, a desfrutar de um bom vinho e a ver o pôr do sol. Portanto, o tempo depende sempre daquilo que o nosso cliente tem para fazer depois ou da vontade que tem em aqui ficar. Essa visita clássica, o preço, incluindo então a prova de 2 vinhos, é de 5 €. A visita Val Vintage tem um preço de 15 €. Todas as outras atividades que fazemos são depois dados os preços consoante o que é pretendido, claro. Quem visita a Quinta do Seixo tem ainda disponível um wine bar e uma acolhedora loja de vinhos, onde poderá adquirir os portos da Sandman ou outros produtos Sograp do portfólio da região do Douro. Mas a reabilitação desta adega da Quinta do Seixo não teve apenas por objetivo servir o enoturismo. A Quinta do Seixo é mais conhecida pela forte vocação para o enoturismo. No entanto, neste edifício totalmente integrado na paisagem, há uma adega que assume um outro papel importante além do acolhimento de visitantes, o de plataforma centralizadora de produção dos vinhos do Grupo Sograp na sub-região do Cima Corgo. O Grupo Sograp está nas três sub-regiões, Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. Esta adega da Quinta do Seixo vinifica todas as uvas para o Grupo Sograp aqui nesta zona do Cima Corgo. Fazemos aqui cerca de 2,5 milhões de uvas nossas, próprias, das várias quintas que temos nesta região e também de lavradores que nos vendem as uvas já desde há muito tempo, também localizados próximos desta adega. Esta adega da Quinta do Seixo está equipada com alguma da tecnologia mais sofisticada e obedece ao conceito de gravidade desde a recepção à transformação das uvas que aqui chegam. Apesar da aposta em novas tecnologias, parte do processo de produção continua a ser tradicional. Eu não gosto de chamar esta adega tecnológica. Aproveitamos a tecnologia, mas com os processos o mais artesanais possível. Acho que se tentou aqui aliar as duas componentes, a tecnologia àquilo que é o tradicional da produção de vinhos. Um dos atrativos da adega são estes lagares de granito, mas, neste caso, apenas alguns vinhos conhecem o tradicional pisapé. Na maioria das vezes, este robô encarrega-se da tarefa. Porquê? Porque hoje em dia, é evidente, com a escassez de mão de obra, é impossível ter gente suficiente para fazer a pisa dos lagares tal como ela deve ser feita. Neste caso, é uma máquina que funciona com uma pessoa, com um enólogo, e que faz o trabalho para o qual seriam necessários, talvez, cerca de 50 pessoas para fazer aquilo que é executado por uma só com a ajuda da máquina. Entre o tradicional e as novas tecnologias de vinificação, a adega da Quinta do Seixo assume-se como uma das mais vanguardistas na região do Douro. Terminada a visita à Quinta do Seixo, em pleno coração
do Douro Vinheteiro, junto à Opinião. Retomamos a conversa no Salão Árabe do Palácio da Bolsa com Jorge Sandman. Jorge, a sua vida, em termos profissionais, está intimamente ligada, já sabemos, ao vinho do Porto, em particular à Casa Sandman, mas também, em boa medida, ao vinho do Porto Vintage, para muitos considerado, digamos assim, a joia da coroa do vinho do Porto. O Jorge Sandman foi responsável, inclusive, pelo nascimento de um dos grandes vintages, chamado Val Vintage. Bom, há muitas pessoas que diriam que não é um dos grandes vintages. É controverso. É controverso. É como o vintage deve ser, porque, aliás, historicamente, quando o vintage criou-se em 1850, mais ou menos, já era controverso nessa altura. De facto, comecei a trabalhar na empresa controlando os estoques de vintage, que foi um trabalho árduo, sujo e não muito divertido, mas aprendi bastante. E, de facto, conseguimos, em 1997, criar ou fazer um vinho que era vintage, mas tinha o estilo de vintage que se podia, de facto, consumir jovem. Chamámos Val Vintage, porque sonava e tínhamos um desenho bonito e, de facto, foi vendido como tal. Se cá foi prematuro. As pessoas, na altura, não bebiam os vintages novos. Mas foi o início de uma moda, digamos assim. Eu acho que estava, infelizmente, um dia antes da moda. Mas, de facto, os vintages, os vinhos, têm sobrevivido bem e há muitas pessoas, especialmente nos países com menos preconceitos, como os Estados Unidos e até a Inglaterra, que as pessoas gostam de beber o vintage mais novo, mais jovem. E o Val Vintage tem entrado muito bem aí, sim. E depois, em termos gerais, ainda a colheita mais recente Vintage, o Vintage do ano de 2007, é já a maior declaração de sempre de vinho do Porto Vintage, com mais de 90, no total são 91 rótulos declarados. Na sua opinião, este 2007 é de facto um Porto Vintage absolutamente excepcional? Eu acho que sim, e aliás tenho que dizer que o Luís Sotomayor, o nosso enólogo sobre vinhos, de facto fez um excelente vinho para Sandman 2007. É um vinho com muito músculo, muita estrutura, bons taninos, dá longevidade, embora tenho que dizer uma coisa que é engraçado, que o vinho neste momento também sabe muito bem. Uma coisa tem que comer ou beber com alguma coisa que corte ligeiramente os taninos, mas tem toda a fruta e a estrutura que mostra que vai ser um vintage muito clássico daqui a muitos anos. E para quem gosta de pensar um pouco mais economicamente falando, estamos a falar de um bom investimento. Também é um vintage que, de facto, sendo clássico, é um vintage que vai adquirir valor. Mas eu aí chamo a atenção sempre às pessoas. Uma pessoa deve comprar qualquer coisa de valor porque gosta dele e não porque vai valorizá-lo. Menos, claro, ações na bolsa ou qualquer coisa mais fria dessa forma. Estamos aqui a falar de vinho do Porto, mas não podemos esconder também uma realidade. É que nos últimos 3 anos as vendas de vinho do Porto têm caído. Por exemplo, em 2009 caíram cerca de 6%. Na sua opinião, a que é que se deve essa queda? Apenas isso ao momento económico ou, em parte, pelo facto também deste setor continuar, em termos nomeadamente de marketing e de comunicação, ainda um pouco fechado? Bom, há uma série de razões. Uma parte é porque, de facto, tem havido um esforço de crescimento baseado em distribuição e preço. Portanto, o vinho do Porto democratizou-se e, aliás, demasiado. Portanto, os vinhos se encontram em muitos países a preços bastante baixos, que é uma pena, porque desvaloriza a imagem do vinho do Porto. O investimento, em vez de ser feito nessa parte do mercado, em preço, deverá ser feito na divulgação em como beber o vinho do Porto. Os consumidores mais novos não têm o conceito que o vinho do Porto é um vinho que se pode beber menos no Porto da Honra. Portanto, há uns anos atrás, nós começámos a fazer essas ligações com vinho do Porto e gastronomia.
e o matching, diria, de vinho do Porto com várias comidas, chocolate, com foie gras, dependendo no estilo dos vinhos. E hoje em dia trabalhamos no que é o vinho do Porto em cocktails. Há muitas pessoas que acham que o cocktail é um abuso, mas historicamente é uma coisa engraçada, o cocktail usava vinhos fortificados. O vinho do Porto, o vinho de Xerez, Madeira e depois o Ginebra antigo e os produtos antigos. Portanto, muito sabor, pouco álcool. E é uma forma também de, no fundo, captarem novos consumidores para o vinho do Porto. Sim, consumidores mais jovens. E explicar às pessoas que, de facto, o vinho do Porto é uma coisa que se pode consumir frequentemente, como antigamente se fazia. Perdeu-se, é o hábito. Eu acho que, de facto, o vinho do Porto tem essa capacidade de recuperar. Como acontece com tantos outros prazeres que a vida nos pode proporcionar, também sobre o vinho paira um certo fantasma, que é o do excesso. É por isso que, recentemente, o setor do vinho, em termos europeus, abraçou o projeto Wine in Moderation. Concretamente, o que é este programa? Bom, o Wine in Moderation é, de facto, um esforço do setor vitivinícola europeia, e aqui em Portugal estamos implementando, que sensibiliza os consumidores a consumir com moderação e com responsabilidade. Com moderação, em termos de frutar o vinho que está a beber e não beber meramente para ficar atingido, e com responsabilidade, porque quando uma pessoa, como acontece num bom jantar ou em qualquer ocasião, bebe um cálice, um copo a mais, depois não conduzir. Portanto, a responsabilidade de tratar civilmente o facto que bebeu um copo a mais. Portanto, este equilíbrio é essencial para o nosso futuro, evidentemente. E um dos eventos que precisamente se associou a este Wine in Moderation foi o Essência do Vinho, que decorre por estes dias e pelo 7º ano consecutivo no Palácio da Bolsa. Jorge, estamos a terminar esta nossa agradável conversa, mas não me quero ir embora sem ficar a conhecer o vinho da sua vida. Isso é uma pergunta difícil, porque passando por todos os vinhos que uma pessoa pode provar, os vinhos doces brancos, Trockenbeeren Ausleses da Áustria, os vinhos, os Rieslings da Alsácia, os Borgonhos, o Chardonnay da Borgonha. Eu sou um pouco chauvinista para o velho mundo, os vinhos do Douro, todos. O Xerez, um amontillado seco. Favorito, se tinha que selecionar teria que ser, e suponho que era de esperar, um vintage. Mas um vintage muito específico. O vintage 1945, Sandeman, que foi servido num jantar na fatoria inglesa aqui no Porto e que tinha sido colocado na cave pelo meu pai, quando era membro da fatoria inglesa, passaram, não sei, 40 anos depois que nós abrimos e de facto, bebemos o 45 Sandeman e estava absolutamente fabuloso. E neste momento, diria que era o meu vinho da vida.
Muito bem. Jorge Sandman, foi um prazer tê-lo connosco neste Essência do Gourmet, que está de regresso em casa na próxima semana.